bem-vindos a esta profunda análise visual. Hoje nós embarcamos em uma jornada intelectual absolutamente rigorosa e sem concessões. Nosso objetivo? Decifrar uma obra monumental que redefiniu as próprias fronteiras do pensamento humano. Vamos deixar de lado noções pré-concebidas e adotar uma postura estritamente analítica, guiados apenas pela clareza da lógica geométrica. O que temos aqui não é um simples texto, mas literalmente um mapa arquitetônico da própria realidade. Estamos iniciando a análise de uma das obras mais densas e ambiciosas do século XX. O jovem Ludwig Wittgenstein escreveu este tratado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, movido por uma ambição esmagadora: resolver, de uma vez por todas, os problemas fundamentais da filosofia. Ele argumentava de forma incisiva que a grande maioria das questões filosóficas não era falsa, mas sim desprovida de sentido, fruto de um profundo mal-entendido da lógica da nossa linguagem. E para honrar essa ambição formidável, a nossa análise será tão sistemática quanto o próprio texto. Para isso, apresentamos a estrutura da nossa investigação. Nós vamos escalar essa escada lógica através de 6 passos precisos, refletindo a filosofia sistematicamente numerada de Wittgenstein, indo da proposição 1 a 7. O mundo como fatos, a figura do pensamento, a lógica da linguagem, os limites da razão, o domínio do místico e, por fim, o silêncio final. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Parte 1. O mundo como fatos. A fundação da realidade. Analisando as proposições 1 e 2, a fundação da realidade é estabelecida com uma lógica fria e quase matemática. Não começamos pela mente humana ou pela linguagem, mas pela própria arquitetura ontológica do universo. Pense no nível mais microscópico e indivisível possível. Temos os objetos, que são entidades simples, mas, sozinhos, eles não formam a realidade. Quando esses objetos se combinam e se relacionam de maneiras muito específicas, eles criam os estados de coisas. E quando um estado de coisas efetivamente existe na nossa realidade física, ele é elevado ao status de um fato. A totalidade absoluta de todos esses fatos combinados é exatamente o que nós chamamos de o mundo. A realidade é, portanto, uma rede incrivelmente intrincada de relações. Então, o ponto crucial é exatamente esta distinção magistral. Uma coisa, de forma completamente isolada, não nos diz absolutamente nada sobre a constituição do universo. Se nós apenas listarmos todos os objetos existentes, nós não teremos descrito o mundo de forma alguma. O mundo é definido por como essas coisas interagem e se articulam umas com as outras. A realidade não é um mero catálogo de objetos estáticos e parados. Ela é o catálogo de todas as proposições verdadeiras sobre como esses objetos se conectam. O mundo é fundamentalmente relacional. Isso nos leva à parte 2, a figura do pensamento. Como o nosso mundo interno espelha isso? Tendo estabelecido essa fundação factual inabalável, precisamos entender o mundo interno. Como a nossa mente consegue compreender essa realidade fria e dura? A resposta genial é que o pensamento espelha diretamente essa estrutura factual. O que define, então, uma figura lógica ou Gedanke, que significa pensamento? Para Wittgenstein, um pensamento é literalmente um modelo da realidade. Da mesma forma que um mapa detalhado representa as ruas de uma cidade real, o nosso pensamento contém os mesmíssimos elementos lógicos que o fato que ele tenta representar. É uma correspondência exata, 1 para 1. Os pensamentos carregam em si a possibilidade inerente daquele estado de coisas existir no mundo físico. Ou seja, se algo é pensável, é logicamente possível. E isso ilustra brilhantemente a ponte entre a mente e o cosmos. A expressão da nossa linguagem atua exatamente como uma projeção geométrica. Pense em como uma figura tridimensional complexa pode ser projetada em uma folha de papel bidimensional, mantendo todas as suas propriedades matemáticas intactas. Da mesma forma, a linguagem mapeia os nossos pensamentos internos para a estrutura do mundo externo. O que a linguagem e a realidade têm em comum é essa forma de projeção, uma espécie de matriz matemática invisível que permite representar, de forma correta ou incorreta, um fato. Chegamos à parte 3, a lógica da linguagem. Vamos contemplar agora os limites da nossa comunicação. Entrando no território das proposições 4 e 5, o foco se volta para as armadilhas invisíveis nas quais o nosso intelecto frequentemente tropeça. Existe um contraste monumental que precisa ser delineado aqui. De um lado, uma sintaxe lógica ideal, que possui regras inquebráveis e impede o absurdo de nascer por natureza, exigindo que cada símbolo tenha um e apenas um significado definido. Em oposição total a isso, temos a nossa linguagem cotidiana, que é opaca, confusa e incrivelmente turva.
Nela, a mesma palavra pode significar múltiplas coisas ou funcionar de formas estruturalmente diferentes, gerando paradoxos inteiros. E grande parte da filosofia tradicional está presa exatamente nessas armadilhas linguísticas, tentando desesperadamente responder a perguntas que não são falsas, mas que são meramente desprovidas de sentido sintático. Este é, sem dúvida, um dos pilares de sustentação de toda a obra, então vamos observar com atenção profunda. Qual é a função essencial e primordial da linguagem? Não é invocar abstrações vagas, mas simplesmente afirmar ou negar a existência de fatos atômicos. Mas e as ideias complexas que debatemos diariamente? Elas são, rigorosamente falando, apenas funções de verdade de proposições elementares. O que isso significa na prática é que qualquer argumento complexo, não importa o quão grandioso e formidável ele pareça, pode ser mecanicamente quebrado e reduzido a uma série de afirmações básicas do tipo sim ou não sobre o mundo físico. E como nós lidamos com palavras essenciais de conexão como e, ou e não? É aqui que brilha a genialidade do autor. As constantes lógicas não representam coisas reais. Elas não são objetos flutuando no universo aguardando para serem descobertos. Elas são puramente operações, ferramentas estritas de cálculo. A lógica não tem um tema próprio, ela é apenas o andaime invisível sobre o qual o mundo é construído e compreendido. Agora, o que é realmente fascinante neste ponto é como essa análise linguística implacável nos empurra direto para a questão da consciência e do solipsismo. Se a lógica preenche todo o mundo, nós simplesmente não podemos usar essa mesma lógica para descrever o que está do lado de fora dela. O sujeito que pensa, a consciência que observa, não é um objeto físico contido dentro do mundo. É como o olho físico. O olho não vê a si mesmo em seu próprio campo de visão. O sujeito metafísico não está no mundo. Ele é o limite, a própria borda de toda a realidade concebível. A linguagem que habitamos restringe e dita implacavelmente o universo que nós podemos vivenciar. O que nos traz a parte 4, os limites da razão. É aqui que começamos a perceber as fronteiras inescapáveis da ciência. A atmosfera intelectual sofre uma ruptura sísmica profunda nesse estágio, escalando velozmente em direção às fronteiras definitivas da compreensão humana. Para absorver esse limite da razão, nós precisamos separar de vez duas esferas totalmente irreconciliáveis. De um lado, as tautologias da lógica. Penso em frases como vai chover ou não vai chover. Elas são impecavelmente verdadeiras, sempre. Não importa a realidade lá fora, pois elas não dizem absolutamente nada sobre o mundo. Elas não oferecem nenhuma informação real, apenas refletem o maquinário nu do pensamento. Do outro lado, as ciências naturais tentam descrever os fatos empíricos, os acontecimentos reais. A ciência olha para o mundo factual para dizer se de fato está chovendo ou não, mas a ciência jamais pode reivindicar para si mesma o status grandioso de necessidade lógica absoluta. E o impacto disso na nossa compreensão da ciência é absolutamente devastador. O tratado nos convida a usar uma analogia brilhante. Imagine uma grande superfície branca coberta com manchas negras irregulares. A ciência, como a mecânica de Newton, lança uma malha, uma rede geométrica padronizada sobre essa superfície, simplesmente para poder descrever onde estão os pontos pretos e brancos de forma organizada. Mas prestem atenção, as leis da ciência não pertencem à realidade daquelas manchas. Elas pertencem apenas e unicamente ao formato da malha que nós escolhemos usar para enxergar. Por isso, a ideia de que um evento futuro pode ser deduzido com certeza absoluta a partir de um evento presente é uma ilusão reconfortante. O fato de o Sol nascer amanhã é apenas uma hipótese extremamente provável baseada na nossa malha de observação atual. A crença dogmática e inflexível no nexo causal é, estritamente falando, uma superstição. Entramos agora na parte 5, o domínio do místico, onde a pura lógica nos leva ao indizível. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque agora nós atingimos o ápice transcendental. As listas rigorosas e as equações perdem totalmente a sua força, e as teorias científicas revelam-se pateticamente impotentes para responder ao anseio real da condição humana. Se o mundo é apenas uma imensa coleção de fatos e acasos, então as leis éticas jamais poderiam ditar consequências físicas nele. A punição ou recompensa éticas não residem no futuro, não são eventos que vão acontecer. Elas estão contidas no exato instante da própria ação. Quando a nossa atitude em relação à vida muda profundamente, o mundo físico não se altera em um único átomo de sua constituição. Em vez disso, o mundo como um todo se expande gloriosamente ou encolhe tragicamente. A ética, a estética e o propósito sublime da vida escapam radicalmente aos limites físicos do mundo. Elas transmutam o próprio tecido da existência a partir de fora.
A implicação visceral dessa verdade ecoa diretamente através da nossa alma. No mundo físico, tudo simplesmente é como é, e tudo acontece como acontece. Não existe valor intrínseco dentro do mundo. Qualquer coisa que tenha um valor genuíno e absoluto, aquilo que torna a vida suportável, bela e digna de significado autêntico, não pode ser um evento acidental preso nesse pálido catálogo cósmico de materialidade. Uma vida infinita e eterna não resolveria de forma alguma o mistério da vida, só o arrastaria para sempre. A morte, portanto, não é um evento que nós vivenciamos na vida. Na morte, o mundo não muda e não se altera, ele simplesmente cessa. A verdadeira maravilha, a revelação espiritual e estética suprema da nossa existência, não reside em dissecar a mecânica incandescente das estrelas ou decodificar as leis microscópicas da biologia. Observar o mundo subspécie aeterne, isto é, sob a majestosa perspectiva da eternidade, é vê-lo não como uma série interminável de fatos explicáveis, mas senti-lo profundamente como um todo completo e limitado. O simples e milagroso fato de que algo existe, de que nós estamos aqui vivenciando a realidade em vez do nada absoluto, é em si mesmo o místico. E quando compreendemos isso de corpo e alma, percebemos que não há um grande enigma do universo a ser desvendado em equações complexas. A solução para o monumental problema da vida torna-se manifesta no exato momento em que o problema simplesmente desaparece. Preparamo-nos agora para a escalada filosófica final e conclusiva. O autor reconhece aqui, em um ato de extrema honestidade e bravura intelectual, que tudo que acabou de ser tão rigorosamente exposto era, no fundo, paradoxal e sem sentido, dadas as próprias regras inquebráveis de lógica criadas por ele. Estas proposições lógicas serviram apenas como meras ferramentas vitais, degraus de uma escada monumental e vertiginosa. E depois que se atinge o topo de uma vez por todas, a escada cumpriu seu propósito existencial. Aquele que finalmente entendeu, aquele que subiu os degraus, deve chutar a escada para longe. A clareza absoluta foi alcançada. Os fatos e a lógica rigorosa nos trouxeram até a beira extrema de tudo que o ser humano pode saber, deixando-nos agora perante a imensidão sublime de tudo aquilo que jamais poderá ser articulado. Parte 6. O silêncio final. A revelação derradeira. Se a resposta definitiva para o enigma absoluto da existência repousa unicamente no silêncio insondável, o que a nossa necessidade incessante e desesperada de explicar o universo revela sobre a verdadeira natureza da mente humana?